mais importante para que você possa compreender e absorver tudo que eu vou falar nos próximos slides, é que você faça uma distinção, né, que você separe, se é que isso é possível, de uma forma rápida. A gente tem que treinar muito o nosso cérebro para a gente conseguir separar a razão da emoção, mas eu peço que você tente fazer isso ao máximo. Por quê? Porque nos próximos slides, talvez eu vá tocar em assuntos que são um pouco tabus, que são um pouco difíceis da gente reconhecer após anos e anos pensando de uma maneira talvez errada, e a gente busca na emoção justificar tudo que a gente fez até hoje. Então, o que eu peço para vocês é que abram o seu coração, abram sua mente para absorver questões que são conceituais, tá? Nós não estamos aqui misturando, julgando o que é o certo ou errado, o que você deve ou não deve comprar. O que eu quero mostrar aqui é qual o impacto financeiro que as suas decisões de consumo trazem para as suas finanças pessoais. Somente isso. Então, sempre que você sentir alguma coisa, fala, nossa, esse cara está falando alguma coisa, está errado, não é assim também. Sempre que essa emoção bater em você, respire umas 3 vezes e volte a colocar a razão em pauta para que você pense apenas com o cérebro e não com o coração. Tá? Aqui é a parte de finanças, a gente precisa dessa distinção, da racionalização do nosso pensamento. Tá, ok? Eu vou voltar em alguns momentos que eu souber que você pode estar se sentindo meio incomodado com o que eu estou falando. Eu vou dar uma relembrada. Lembre, pessoal, razão versus emoção. Exclui a emoção de lado. É difícil, porque a gente tem uma vivência ao longo do tempo aí que fala, mas não é possível, isso não é, está falando bobagem. E a gente não está pensando com a cabeça. Então, tente entender conceito, tá ok? Aqui é técnica. Esqueça um pouco da emoção. E daí, na vida prática, vocês vão utilizar a emoção e a razão de uma forma que lhes for mais conveniente. Então é o seguinte, para que eu possa mostrar a questão de como os ativos podem influenciar na sua vida financeira futura, a escolha dos seus ativos, vamos entender 2 instrumentos financeiros bastante importantes para uma correta conceituação, uma correta compreensão sobre o que dá certo e o que dá errado em finanças pessoais. Então a gente vai falar de balanço patrimonial e fluxo de caixa. Uma definição bastante simples, tá? Contadores não iriam concordar comigo na simplificação que eu estou fazendo aqui de definição do balanço patrimonial, mas o balanço patrimonial, para nós aqui de finanças pessoais, nos serve entender que ele demonstra tudo o que eu tenho e tudo o que eu devo, em que a gente vai chamar isso de ativo e passivo. Então veja, dentro dos ativos eu posso ter casa, carro, caderneta de poupança, os móveis da minha casa, tá ok? É tudo que eu posso comprar com meu dinheiro de bens, tá? Obviamente, no balanço patrimonial não são só bens, tem direitos também, tá ok? Mas eu penso assim, em bens e os investimentos e tal, bens e direitos são os ativos que eu tenho que podem ser expressos em algum valor monetário, tá ok? Do lado do passivo, eu tenho tudo que eu devo, tá? Então, como que eu comprei esses ativos? Eu posso ter comprado com dinheiro próprio, em que no passivo apareceria aqui como patrimônio líquido, ou eu posso ter comprado com dinheiro de terceiros, financiando, emprestando, através do cartão de crédito rotativo, cheque especial, crédito consignado e tantas outras possibilidades aí da gente ficar devendo para alguém. Então, o balanço patrimonial mostra tudo que eu tenho e o que eu devo, ou seja, meus ativos e meus passivos. Já o fluxo de caixa, ele mostra a entrada e saída de dinheiro ao longo do tempo, tá ok? Essa minha representação aqui não é uma boa representação de fluxo de caixa. O fluxo de caixa deveria ser representado diariamente. Então, no dia 1, quanto que eu gastei e quanto que eu ganhei. No dia 2, quanto que eu gastei e quanto que eu ganhei. No dia 3, quanto que eu gastei e quanto que eu ganhei. Com todos os gastos e todas as receitas que eu tive ao longo do dia. É igual se fosse um filminho, tá ok? Mas aqui eu estou fazendo uma representação
apenas num resumão do fluxo de caixa, que alguns chamam de DRE. Mas nesse resumo do meu fluxo de caixa, eu tenho, né, as receitas e as despesas. E o resultado que eu tenho, o resultado líquido, é a diferença entre receita e despesa. Alguns ganham mais do que gastam ao longo do mês, e outros gastam mais do que ganham ao longo do mês, tendo um resultado líquido negativo. Tá ok? Então, voltando aqui, o balanço patrimonial mostra o que eu tenho e o que eu devo. O fluxo de caixa mostra quanto eu gasto e quanto eu ganho ao longo dos dias. Tá ok? Para deixar mais clara essas definições, pense numa caixa d'água, tá ok? Imagine que essa caixa d'água ela abastece uma família que tem uma casa aí debaixo dessa caixa d'água, poderia ser um bairro, qualquer coisa assim, mas que ela abastece uma família e ela está cheia. Então, ela estando cheia, a água que a gente pode visualizar na caixa nesse exato momento, nós podemos fazer uma analogia com balanço patrimonial. Essa água mostra tudo o que eu tenho. Nesse caso aqui fica um pouquinho estranho falar tudo o que eu devo, ok? Mas a caixa d'água mostra o que eu tenho de água hoje. Todavia, para que eu possa ter que as minhas finanças pessoais sejam administradas de maneira que eu tenha sucesso lá na frente, eu preciso que não só tenha a caixa d'água cheia hoje, mas que ao longo do tempo entre mais água do que saia. Ok? Então é importante que entre mais água do que saia ao longo do tempo. E isso é uma questão de fluxo, né? Então o balanço mostra tudo que eu tenho, tudo que eu devo, ou seja, é uma foto da caixa d'água mostrando quanto tem de água hoje. Já o fluxo de caixa mostra quanta água entra e quanta água sai, né? Ou seja, quanto de dinheiro entra e quanto de dinheiro sai ao longo do mês, ao longo dos dias que se passam. Na verdade, o fluxo de caixa é um filminho que mostra tudo que eu ganho e tudo que eu gasto ao longo dos dias. Ok? Enquanto o balanço mostra o que eu tenho e o que eu devo num determinado dia, num ponto. Perfeito? Então, características dos ativos. Nós já entendemos o que é o balanço patrimonial e o que é fluxo de caixa. O balanço mostra o que, pessoal? Tudo que eu tenho e tudo que eu devo. O fluxo mostra quanto entra e quanto sai de dinheiro. Agora, à luz dessas duas ferramentas, balanço patrimonial e fluxo de caixa, eu quero falar sobre as características que os ativos que nós compramos no dia a dia possuem em relação a balanço e em relação a fluxo. Em relação a balanço patrimonial, ou seja, quanto ao seu valor, nós temos 3 possibilidades de ativos a serem adquiridos ao longo da nossa vida. Um primeiro tipo de ativo que nós podemos comprar são ativos que, ao longo do tempo, o seu valor com certeza cai. Tá ok? Então, ao longo do tempo, o valor do ativo cai, com certeza. Qual que é um bom exemplo disso? O carro, tá? O nosso carro. Imagina que em 2012 eu fiz um balanço patrimonial em que o ativo, né, o nosso carro, aqui no caso, nem estou falando de passivo aqui, mas o nosso carro, ele foi avaliado, ou no momento da compra em 2012, ele valia R$40 mil. Veja então que o valor do ativo é uma questão de balanço patrimonial e não de fluxo, hein, pessoal? Fluxo é quanto entra e quanto sai dinheiro. É o meu salário e as minhas despesas com supermercado, com qualquer outra coisa que eu compre, tá ok? Então, balanço patrimonial de 2012, o carro é um ativo que poderia estar no valor de 40 mil. Aí eu faço um novo balanço patrimonial em 2013. Coloco todos os ativos e todas as minhas dívidas. A hora que eu for colocar o valor do carro, esse valor vai ter subido ou caído? Com certeza, né? O valor do seu carro vai ter depreciado e o valor vai ser menor do que no balanço anterior. E se a gente fizer, por exemplo, esse balanço em 2014, o valor do carro novamente vai ter uma queda.
Tá ok? Então, o que eu queria mostrar para vocês é que os ativos têm algumas características. E hoje a gente está estudando características relativas a balanço patrimonial. E um primeiro tipo de ativo que eu posso comprar e classificar com relação ao seu valor é se o ativo cai de valor ao longo do tempo. O carro é um grande exemplo disso. Ok? É um ativo que ao longo do tempo sempre cai seu valor. Porém, temos ativos que nós podemos comprar que o seu valor sempre sobe. Ok? E qual seria um ativo que teria essa propriedade? Caderneta de poupança. Aqui eu tenho uma questão muito importante. Alguém pode estar falando, nossa, como que o Hélio vai falar de poupança? O negócio é o seguinte, pessoal. Não estou falando aqui, esqueçam da emoção, lembra? Esqueçam aqui, lembre-se que eu não estou falando se poupança é ou não um bom lugar para você colocar o seu dinheiro. Não é isso que eu estou falando. Ok? E uma segunda questão, que a gente está aqui simplificando e não considerando a inflação. Se a gente fosse fazer um balanço e tal, e considerar efeitos da inflação, que a poupança tem taxa de juros real negativa, nós não estamos chegando nesse pormenor, nesse nível de detalhamento. Mas, em termos nominais, se eu tivesse colocado, por exemplo, em 2012, 40 mil reais na poupança e não tivesse feito outra aplicação de dinheiro ao longo desse tempo, e fosse fazer o balanço patrimonial de 2013, com certeza eu teria mais dinheiro do que no balanço do ano passado. Ok? É só isso que eu estou querendo dizer. A característica do ativo. Eu compro esse ativo hoje, vejo o valor dele. A hora que for fazer o meu balanço patrimonial no próximo ano, o valor dele com certeza vai estar maior. Tá? Ativos de renda fixa, por exemplo, tem essa característica. E se eu for fazer o balanço de novo em 2014, eu vou ter mais dinheiro do que eu tinha no ano passado. Ok? Então, vejam, não estou falando que poupança é um bom investimento. O que eu estou querendo dizer é que ela tem uma característica de que o seu valor sempre sobe ao longo do tempo. Perfeito? E temos ativos que possuem valor incerto. Tá ok? Tem ativos que a gente não sabe o que vai acontecer com ele ao longo do tempo. São os ativos que a gente chama de ativos de risco. Tá ok? Então, se eu comprar, por exemplo, hoje, 40 mil de ações da Petrobras e não vender essas ações ao longo do tempo, se eu for fazer esse balanço patrimonial um ano depois, qual que vai ser o valor desse ativo? Eu não tenho a mínima e mais remota ideia. Tá ok? Eu não sei quanto vai estar, qual será o valor das ações da Petrobras daqui a um ano. E se eu quiser saber para daqui 2 anos, muito menos. Tá ok? Então, são ativos que eu compro hoje e podem subir de valor ou podem até cair de valor. Isso é de circunstância. No caso de ações da Petrobras, poderiam facilmente cair de valor em períodos de tempos analisados, aí 1 ano, 2 anos, ou até de dias, na verdade. Tá ok? Então vejam, fazendo um resuminho, nós temos ativos que sempre caem de valor, e nosso exemplo foi o carro. Nós temos ativos que sempre sobem de valor, e o nosso exemplo foi a caderneta de poupança. E nós temos ativos que a gente não tem a mínima ideia do valor que ele vai ter lá na frente, e o nosso exemplo aqui foram ações da Petrobras. Ok? Essas são características de ativos relacionadas ao balanço patrimonial, tá? Que mostra uma imagem de tudo que eu tenho e tudo que eu devo. Perfeito? Porém, quando eu compro ativos, eles não têm influência apenas na minha riqueza em relação a balanço. Quando eu compro ativos, eles também têm influência no meu fluxo de caixa, na geração de receitas e despesas. Ok? Sempre que eu compro um ativo, pode ser que nós temos 3 possibilidades de consequências que eles podem nos dar. E eu vou também dar 3 exemplos das possibilidades de
geração de receita ou despesa, ou de nenhuma receita ou nenhuma despesa nos próximos slides, tá ok? Aqui nós estamos falando de fluxo de caixa, entrada e saída de dinheiro ao longo do tempo. Perfeito? Então vamos ver. Tem ativos que geram receita, tá ok? Poupança é uma delas. A gente vai ver vários exemplos nos próximos slides. Mas a caderneta de poupança também é uma delas, né? Quando a gente vai olhar o nosso fluxo de caixa, o que entrou e o que saiu de dinheiro no mês, quando a gente for olhar no item receitas, a gente vai ter os juros, apenas os juros, da caderneta de poupança, ok? A gente até poderia, por exemplo, pegar esses juros da caderneta de poupança, gastar e deixar a mesma quantia do que eu tinha antes, viver de renda. A gente chama isso de receita passiva. Óbvio que isso teria reflexo lá no balanço, em que eu iria olhar a minha caderneta de poupança depois de um ano e ela ia estar igualzinha do ano passado, né? Se a gente ficar sempre tirando os juros dela. Mas aqui a gente está falando que é um gerador de receita, poupança. Qualquer coisa que renda juros, qualquer coisa que dividendos de ações, uma casa alugada, qualquer coisa que renda juros ou receita, qualquer rendimento daquele ativo que você tenha, é um ativo que gera receita, tá ok? Tem ativo que só gera despesa. A gente colocou o carro de novo aqui como um grande exemplo, tá ok? Quando eu for fazer o meu fluxo de caixa, olhar da onde vem o dinheiro e para onde está saindo o dinheiro, lá no itens despesas você vai ter IPVA, você vai ter o seguro, você vai ter gasolina, você vai ter outras manutenções, troca de óleo, qualquer tipo. Todo mundo que tem carro sabe o quanto que ele dá de despesa. Tem ativo que só gera despesa, tá? Talvez o carro para um taxista, no líquido, fosse um gerador de receita, tá ok? Mas, tirando casos muito excepcionais, quando você vai fazer seu o seu fluxo de caixa, lá nas despesas vai ter gasolina e tal, tá ok? Então é um item, é um ativo que gera despesa. Veja que eu não estou falando aqui para você vender seu carro, que você não precisa do seu carro para trabalhar. Esqueça da emoção. Toda vez que a emoção aflorar, respira 3 vezes, volta e se atenha apenas ao conceito, tá? O carro gera despesa. Mas ele também dá retorno porque eu trabalho com ele. Aí são casos mais específicos, mas é um exemplo super bacana de dar, que é um gerador de despesas. Tem ativos que talvez não gerem nem receita e nem despesa, tá? Você compra um sapato e não vai ter, talvez, custos de manutenção, se você conserte, mas uma roupa e tal, uma vez comprado, né, gerou a despesa, obviamente, depois de adquirido. Aqui a gente está falando sempre do efeito pós-compra, tá ok? Acho que eu não deixei isso bem claro, mas aqui depois de comprado o ativo, ele gera receita ou gera despesa, tá ok? Então isso é bacana que vocês tenham em mente. Então, um carro, depois de comprado, vai gerar despesa. Uma caderneta de poupança, depois de investido o dinheiro, vai gerar receita passiva. Enquanto um sapato, depois de comprado, provavelmente não vai gerar nem receita e nem despesa. Você não vai ter uma coluninha aqui, gastos do meu sapato, no seu orçamento doméstico. Ok? Então vamos concluir aqui. Isso pode parecer simples, mas talvez seja a chave, porque muitas pessoas enriquecem e outras não. Então, assim, ativos. Quando eu compro ativos, compro alguma coisa, eles podem subir ou cair de valor. A gente tem que ter consciência disso. Ao comprar um ativo, vai dar reflexo nas minhas finanças pessoais. Aonde? Lá no balanço patrimonial. Ano após ano, pode ser que aquele ativo suba de valor, ou caia de valor, ou a gente não sabe, né, de antemão. Ok? E os ativos podem gerar receitas ou despesas, ou nenhuma, como a gente fez no caso do sapato aqui. Então, mas o que nos interessa mais são os ativos que geram receitas e ativos que geram despesas. Isso tem uma influência muito grande no nosso fluxo de caixa, que é quem vai comandar se eu vou ter água lá na frente. Eu posso estar cheio d'água hoje na minha caixa d'água, mas se eu gastar mais água do que eu ganho, lá na frente vai dar problema, vai faltar água.
Então é importante que a gente saiba que os ativos que a gente compra, se eles geram receitas de despesas, e quanto de despesas isso gera, e quanto de receitas isso gera. Tá ok? Então agora eu vou fazer um exercício aqui com você, que está me assistindo. Pense, dê uma olhada já preliminar nesses ativos que eu estou mostrando para vocês, e vamos pensar comigo quais os reflexos que esses ativos que a gente pode comprar causam no nosso balanço patrimonial e no nosso fluxo de caixa. Um carro ou uma moto. O seu valor lá no balanço patrimonial, ao longo do tempo, se eu fizer vários balanços, o valor vai aumentar ou vai diminuir? Então, a gente até falou aqui que vai diminuir. E o efeito no fluxo? Quando você compra um carro, compra uma moto, lá no orçamento que você vai fazer no fluxo de caixa, ele vai entrar como receita ou despesa. Ele vai dar receita ou despesa todo mês. Ele vai dar despesa. A gente viu também que a caderneta de poupança, ao longo do tempo, sobe de valor toda vez que eu faço meu balanço patrimonial e vejo quanto tenho na poupança. Se eu não tirei nenhum dinheiro lá, vai estar sempre subindo. E o efeito no fluxo de caixa é gerar receita passiva. Ok? Sua casa própria. Esse é um ativo que lá no balanço, eu compro hoje uma casa. Daqui a um ano eu vou fazer o balanço patrimonial e verificar qual que é o valor dela. Eu sei qual que é o valor que ela é um ativo que sempre sobe, é um ativo que sempre cai. E aqui, mais uma vez, emoção e razão. Deixem a emoção de lado. Fiquem apenas com a razão. Nem sempre imóvel sobe de valor. Tá ok? Nos Estados Unidos, que foi a economia aí mais madura na era, na segunda metade, principalmente, do século passado, teve a crise, né? Agora em 2008, e caíram vertiginosamente os valores dos imóveis. Estou falando de bolha imobiliária só também, não. Pode ser que um imóvel que você compra num bairro específico, ele deprecie de valor, né? Comece a dar rachaduras, uma vizinhança ruim, lixão rolado. Então a gente não sabe o valor do imóvel. Tá? A gente tem na nossa cabeça, na nossa cultura brasileira, que imóvel sempre sobe de valor. Mas isso não é uma verdade. Ok? Podem existir momentos que ou situações específicas de um imóvel específico que ele cai de valor. Tá ok? E com relação ao fluxo de caixa, ele gera receita ou despesa à sua casa própria? É óbvio que é despesa. Tá ok? Aí a emoção vem e fala assim, mas eu não estou pagando aluguel. Pessoal, o que eu estou querendo dizer aqui não é se é bom ou ruim ter casa própria. Esqueça um pouquinho da emoção. Pense apenas com a razão. Ok? Tecnicamente, quando você vai fazer a planilha de fluxo de caixa, a sua casa dá despesa. Pelo menos o IPTU dela, se a gente considerar isso como a despesa da própria casa. Até de manutenção, reforma, tá ok? Ela dá despesa. Emerson, então você está acabando com... Eu estou comprando aí as duras penas da minha própria casa, está me acabando. Você fala que às vezes até minha casa pode cair de valor e pode gerar despesa? Sim. Tá ok? O que não significa que é uma má decisão. Mas, à luz de uma análise de balanço patrimonial de fluxo de caixa, é muito importante que eu tenha isso em mente. Eu não tenho certeza absoluta que o meu imóvel vai subir de valor. E outra, ele vai me gerar despesa. Isso até influencia, pessoal, no tamanho da casa que você vai escolher para si. Se você está no começo de vida, talvez uma casa um pouquinho menor, que dê menos despesas, seja mais interessante do que você se endividar muito. Você pegar uma casa muito grande, que tem um valor muito alto, que você vai ter que financiar, e nem estamos falando de financiamento aqui, mas que a despesa de manutenção daquela casa, talvez com condomínio, no residencial e tal, isso vai apertar você no fluxo de caixa. Isso pode causar problemas naquela questão da caixa d'água, de começar a sair mais água do que entra. Vamos seguir. Uma casa de aluguel. A gente não sabe, casa, imóvel, a gente não sabe qual que vai ser o valor dela lá na frente. E qual que é o efeito no fluxo de caixa? Aí receita, ok? Não você morando de aluguel, perfeito? Uma casa sua, um imóvel seu, que você locou para alguém, para algum inquilino. Então, o valor da sua casa, você não sabe o que vai acontecer no próximo balanço. Mas uma coisa eu tenho certeza, que se o cara pagar em dia, se o inquilino pagar em dia,
todo mês vai pingar dinheiro. Ok? Com relação a ações, qual que é o valor de uma ação que eu vou colocar no meu balanço patrimonial no próximo ano? Eu não tenho a mínima ideia. Ninguém é bidu, ninguém sabe, a gente pode até ter uma previsão, fazer algumas apostas, mas a gente não sabe qual que vai ser o valor da minha ação lá na frente. E com relação ao fluxo de caixa, vai gerar receita ou despesa? Coloquei receita como ponto de interrogação, porque é o seguinte, as ações, elas geram dividendos, elas pagam dividendos desde que tenham lucro, ok? Então, você pode, o valor da ação você não sabe o que vai ocorrer de hoje para daqui a um ano, por exemplo, nem para amanhã, mas você não sabe o que vai ocorrer no próximo balanço, se vai estar maior ou menor o valor da sua ação. E, geralmente, elas geram receita, que é o pagamento dos proventos, os dividendos que essas empresas, né, que a empresa que você comprou a ação, vai te pagar, ok? E, obviamente, tem alguns custos também, quando você compra e vende as ações, você tem algumas despesas aí inerentes à própria aplicação financeira em ações, tá ok? Mas, a princípio, gera receita se elas pagar, for uma ação boa, que a empresa for lucrativa e ela distribuir lucros. Com relação a aparelhos eletrônicos, quando você compra um celular, compra nem é eletrônico, mas, por exemplo, assim, uma geladeira, que é um eletrodoméstico, o que acontece com o valor dele? Você vai fazer calcular o valor de venda dele depois de um ano. O que vai acontecer? Com certeza vai cair. Ok? E qual que vai ser o efeito no fluxo de caixa? Despesa. Tá? Mesmo uma televisão, uma TV, ela gasta energia elétrica, o aparelho celular gasta bastante à medida que você mais usa o que ele te permite utilizar. Se você tem uma geladeira, ela vai gastar, que não é aparelho eletrônico, tá? Mas que você tem uma geladeira, ela vai gastar bastante energia. Então é bacana que a gente saiba que quando a gente compra um ativo, saber que esse ativo, aparelho eletrônico, vai cair de valor ao longo do tempo, vai depreciar e que ele vai me gerar despesas. Ok? Por isso que é importante, quando a gente vai comprar um ativo, olhar qual é o valor desse ativo, será que cabe no meu bolso, né? E se ele vai gerar despesa depois, porque eu vou ter que dar conta de pagar isso aí. Cachorro de estimação. Tá? Isso é bom, eu coloco isso aqui para a gente sair daquele negócio da emoção e da razão. Lembra que a gente começou esse vídeo falando de emoção e razão? E cachorro de estimação, quem gosta ainda mais de cachorro, de gato, fala, nossa, colocar como ativo. Eu faço de propósito só para que a gente tire um pouco desse lado emocional e fique apenas no lado racional da questão. Né? Qual é o valor? Você não vai vender o seu cachorro, né? Então, mas a princípio ele deveria depreciar, né? O cachorro, quanto mais velho ele fica, menor o valor dele. Ou, se você der sorte, ele vire um cachorro artista, ele suba de valor, você consiga vendê-lo mais caro depois. Mas, a princípio, eu deixei aqui um ponto de interrogação para não ferir tantos os corações dos amantes dos animais, mas gera despesa, tá? Eu queria tanto um cachorro. Tudo bem, ele tem componentes emocionais muito importantes, que pode preencher alguma parte da vida da pessoa, ser companheiro, tornar as pessoas da casa mais compreensíveis. Tem vários benefícios. Só que é bacana que a gente saiba que tem despesa. Quem tem cachorro sabe, o gato sabe que tem despesa, com veterinário, com vacina, tá ok? É bacana que a gente sempre esteja atento a essas decisões que a gente toma. Roupa de grife, ok? O preço sempre cai, tá? Usou uma vez a roupa, já caiu metade do valor dela e, a princípio, ela não gera nem receita nem despesa, mas ela perde valor ao longo do tempo. Uma bolsa, qualquer coisa assim. Bom, pessoal, eu fiz todo esse exercício aqui para que a gente possa internalizar, compreender um pouco mais essa questão de como, ao comprar um ativo, isso influencia nas minhas finanças pessoais. Influencia como? De duas formas. Lá no balanço patrimonial, pode subir de valor, pode cair de valor, ou a gente pode não ter a mínima ideia. E com relação ao fluxo de caixa, pode gerar receita ou despesa, ou nada, talvez. Tá? Igual a roupas de grife que eu coloquei aqui. Tudo isso, todas as decisões que nós tomamos no nosso dia a dia, fazem toda a diferença ao longo de uma vida, para se saber se vai acumular dinheiro para a independência financeira ou se vai viver num ciclo de
sempre financiar para comprar coisas e nunca conseguir guardar nada para ficar, ter a liberdade que o dinheiro pode proporcionar lá no futuro, tá ok? Então, continuando, por que ter essa consciência tão importante? Porque é isso, são as escolhas, é isso que eu gosto de falar, ressaltar sempre. Não é uma imposição da sociedade, são as suas escolhas que vão fazer com que você tenha mais ou menos dinheiro na frente, que você conquiste ou não os seus sonhos. Ok? Então, vamos olhar aqui um balanço patrimonial de fluxo de caixa. Eu gostaria de mostrar isso de uma maneira juntando os dois. Então, temos aqui os nossos 3 exemplos aqui. Então, o carro. Quando eu compro o carro, o que a gente sabe que vai acontecer com o balanço patrimonial dele no próximo ano? Vai cair de valor. Quando eu fizer o meu novo balanço patrimonial, o valor do carro vai ser menor. E o que acontece muitas vezes com o carro? A gente se endivida para tê-lo. Ao se endividar para tê-lo, nós vamos pagar juros. Então, o carro, por si só, sendo financiado ou não, já gera o quê? Despesa. Se ele for financiado, eu vou ter mais despesa ainda com o pagamento das parcelas e dos juros. Se eu ganho a mesma coisa, se eu não tenho carro, por exemplo, e compro um carro, isso vai afetar sobremaneira a minha receita líquida. O quanto entra e o quanto sai de água da minha caixa. E isso vai afetar se eu vou ter ou não água suficiente para matar minha sede lá no futuro, quando eu não tiver tanta energia assim para trabalhar por água. Tá ok? Então tá dando para entender como o carro, ao comprar um carro, a gente pensa em muito status, conforto, praticidade. Mas nas finanças, o que acontece? Muitas vezes eles são financiados, mas um carro por si só, ele vai gerar despesa. E isso vai afetar o quanto entra e quanto sai de água da nossa caixa d'água. E outra característica, no próximo balanço, o seu valor vai estar menor. Um terreno que eu compro, qual que vai ser o valor dele lá na frente, daqui a um ano? A emoção nos diz o quê? Que vai subir. Mas nós agora já sabemos com a razão que a resposta é não sei. Ok? Eu posso até ter uma probabilidade alta que ele suba, se eu conhecer muito bem imóveis. Mas a resposta mais sensata é não sei. Então, fazendo o terreno, fazendo o balanço patrimonial, eu quero saber qual que vai ser o valor dele no balanço patrimonial do próximo ano. Resposta, não sei. É um ativo de risco. Posso até me endividar para comprar também esse terreno, aumentando as minhas despesas. Mas o que eu queria falar é que terreno é um ativo que gera receita ou despesa, pessoal? É óbvio que despesa. Um terreno vazio, você vai estar pagando lá a manutenção dele, o IPTU, tá ok? Então pode ser um ótimo ativo se você, eu sei mexer, vou comprar um terreno e vou vender ele pelo dobro do preço. Ótimo. Faço hoje o balanço, daqui 1, 2 anos eu faço o balanço e está o dobro do valor. Perfeito, sem problema algum. Não sou contra comprar terreno. Mas eu queria também que vocês soubessem que ele gera o quê? Despesa. Eu vou ter que manter esse terreno pelo tempo que ele não for vendido. E renda fixa é um ativo que o ano que vem, se eu não mexer nesse dinheiro, tá? Na caderneta de poupança, por exemplo, que é o mais simples para a gente falar aqui, vou fazer o meu balanço patrimonial no próximo ano. Qual que vai ser o valor dele? Maior, com certeza maior. Tá? E o que ele gera para mim por mês? Receita. Receita passiva, pagamento de juros. Tá ok? Então veja, os ativos têm características. Não são só esses 3 tipos de ativos, mas eu acho que são ativos que são bastante comuns às pessoas. Então, carro, terreno, renda fixa, eu quis usar como exemplo para que a gente tenha noção do que acontece com o valor deles ao longo do tempo e o que eles geram